paz, meus irmãos, nossos ouvintes. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dinâmica para compartilhar com todos vocês um estudo da parte do Senhor. Ainda estamos tratando sobre a mordomia cristã e hoje vamos abordar o tema da mente do cristão e do espírito que habita na nossa mente. Conosco aqui nosso irmão Luciano, nosso pastor Júlio, que estará ministrando esse estudo. Então, em nome de Jesus, estamos agora à disposição do Espírito Santo, para que ele possa atuar junto conosco, junto com vocês. E tudo quanto fizermos, seja para a honra e glória, em nome do Senhor. Luciano, uma saudação. A graça e a paz a todos os irmãos. Você que está aí conosco agora, ao vivo, nosso irmão Galcinho disse que já está assistindo. Muito bom dia, irmão. Que a graça do Senhor esteja com você. E que aqueles que vierem chegando possam compartilhar para que essa live possa alcançar vidas, corações de outras pessoas, para que possamos juntos aprender a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, juntamente com nossos irmãos, juntamente com você que está aí do outro lado, pela rede social, que o Senhor possa falar e alcançar o coração de cada um de vocês. Com a palavra do nosso pastor Júlio aqui, que ele possa ser usado como instrumento do Espírito Santo para falar conosco. Bom dia, meu amado, minha amada do Pai. Estamos aí, está entrando no ar a sua EBD, Escola Bíblica Dinâmica, que tem o propósito de produzir conteúdo que vai lhe ajudar no seu devocional, na sua forma de abordagem às Sagradas Escrituras e no esclarecimento do seu entendimento a respeito de temas que tanto nos traz uma certa inquietude. Mas é boa essa inquietude, porque a inquietude, na verdade, é o Espírito Santo ali aguçando a sua mente para que você prescrute o caminho, para que você procure o caminho, para que você se oriente, a fim de que você, cada dia mais, melhore o seu relacionamento com Deus. E o nosso lema aqui é crescendo todos na graça e no conhecimento de Cristo. Então gostaria que você já pegasse aí o seu bloquinho de anotações, o seu caderno, pegasse a sua caneta, o seu lápis e pudesse anotar aquelas passagens que nós vamos citando aqui. Todos os nossos estudos têm algumas passagens devocional para você exercitar ao longo da semana e até usufruir na campanha da oração, na corrente da oração, como fonte de inspiração, que nós possamos juntos aí absorver aquilo que Deus tem melhor para cada um de nós. Então vamos juntos, compartilhe essa live, multiplique esse alcance, seja um edificado e seja um edificador nessa corrente da linha do cuidado. O texto áureo de hoje, o nosso título é a mordomia da mente e do espírito. Lá atrás nós falamos da mordomia que Deus repassa ao homem, falamos da mordomia do templo do Espírito Santo, o nosso corpo como templo do Espírito Santo, como devemos ter cuidado com ele. E hoje nós vamos falar sobre a mordomia da mente, vamos falar dos inimigos que a mente enfrenta, vamos falar dos cuidados que nós precisamos ter com a mente, a importância da mente, isso, para que possamos aí ter uma vida equilibrada entre o corpo e a alma e entre o espírito, isso, e o conhecimento, que vai te favorecer. Então o nosso texto áureo, ele está lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, é aquele que fundamenta, é aquele texto que dá base, é o pontapé, ponto de partida, onde o apóstolo Paulo nos traz a seguinte instrução: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Procurar as coisas do alto, meu amado, literalmente não é se transportar, teletransportar para o céu. Não, mas é entender
que o Senhor nos deu uma revelação, que é a sua palavra, que é por meio da sua palavra que nós vamos estar com a mente ocupada, trabalhando a nossa mente, equilibrando a nossa mente, edificando a nossa mente em conexão com as coisas do alto. Glórias a Deus por isso. E nós vamos ter no decorrer da semana a nossa leitura devocional. Esta passagem que eu estou passando para os irmãos aqui, eu vou recortar e vou postar aí no comentário para que os irmãos possam se orientar na vossa leitura. Nossa leitura devocional é lá no livro de Salmo 19, do versículo 7 ao 14. Eu apenas extraí um pequeno versículo de cada um das leituras devocionais para o irmão se situar, mas é importante que você faça a leitura na sua integralidade e vai lhe ajudar na sua oração e no seu devocional e também em trabalhar a questão de cuidado da mente. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, guarde isso, e tornam sábio os inexperientes. Quer adquirir experiência? Busque na palavra o conhecimento. Agora as leituras diárias de segunda-feira, voltando para a carta de Colossenses 3, versículo 1 ao 13. Entenda, apenas destaquei um pedacinho só. Isso daqui não quer dizer que você não tenha que consultar. Consulte a passagem toda na integralidade. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Terça-feira, Filipenses 4, versículo 4 ao 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Essa é a orientação de Paulo à igreja de Filipenses. Vamos lá na quarta-feira, na carta de Romanos 8, do versículo 1 ao 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então o apóstolo Paulo instruindo a igreja sobre esta forma de alimentar. Devemos alimentar mais a carne ou alimentar mais o Espírito? Vamos lá, quinta-feira, 2 Pedro 3, do versículo 10 ao versículo 18. Tenham em mente que a paciência, olha só, a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, ele dá testemunho de Paulo também, lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Um discípulo dando testemunho de outro, que por sua vez deu testemunho de Cristo e que nos ensina como exercitar essa ocupação da mente. Sexta-feira, livro de Mateus 16, 24 e 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A orientação de Cristo aos seus discípulos e a nós outros que aqui estamos. Sábado, Hebreus 12, do versículo 1 ao 8. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Existe um propósito, meu amado, você vai entender através dessa leitura devocional, vai se inspirar, vai ocupar sua mente e vai enfrentar uma maior preparação, uma maior capacitação esse momento que estamos passando. E vamos encerrar no domingo, no Salmo 19, do 7 ao 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Enfim, nós vamos estar colocando aí depois no corpo do comentário para que o irmão continue no decorrer da semana exercitando. Afinal de contas, estamos falando da mente, cuidado da mente, ocupação da mente, fertilização desse solo que precisa produzir bons frutos. Glórias a Deus. E para começar, o primeiro capítulo, nós vamos tratar da mordomia da mente. A mente humana é um dos tesouros mais preciosos que nós temos. Você sabia disso? A mente é uma coisa extraordinária, é uma coisa tão encantadora que ela nos mostra que uma mente sadia, ela é capaz de produzir boas ações, ela é capaz de influenciar o corpo, emitir comando para o corpo,
para que o corpo possa realizar boas e promissoras ações. Agora, uma mente desequilibrada, o corpo acaba ficando inerte, neutralizado, parado, principalmente no momento em que estamos vivendo, aonde nosso principal desafio vai ser em buscar a saúde mental, a luta, pela busca da saúde mental, porque estamos sendo bombardeados literalmente. Às vezes, meu amado, minha amada do Pai, nós achamos que nós somos pobres, sendo possuidores de um corpo tão maravilhoso feito e de uma mente capaz das mais elevadas realizações. Um corpo maravilhoso, como nós definimos na aula anterior, uma máquina, uma maravilha criada por Deus, uma mente capaz de grandes realizações, e mesmo assim nós acabamos nos sentindo pobre. E esse é um sentimento, infelizmente, que nos atinge diante da situação que estamos vivendo, não é? Levando a nossa mente ao desequilíbrio. Mas acredite que, na verdade, nós somos ricos, nós somos riquíssimos mesmo, sim, e devemos usar como mordomos fiéis esta riqueza que não se conta em dinheiro, mesmo porque ultrapassa tudo que o dinheiro possa comprar. Então, essa riqueza que não pode ser comprada em dinheiro foi aquilo que Deus nos deu como mordomos, e nós precisamos cuidar muito bem, valorizar muito bem essa riqueza que é a nossa mente. Tomemos, por exemplo, uma atividade da mente. Qual é a atividade da mente? A memória. Isso que funciona como um computador, não é? Muito bem organizada, guarda coisas. Essa madrugada, eu estava lembrando, sonhando, fui invadido por um sonho de coisas lá atrás da minha infância. Eu acordei atordoado. Eu falei, meu Deus, estou lembrando de coisas de há anos atrás. Mas estava guardado, está guardado aqui na minha mente. Então, isso é o poder da memória. Olha que coisa extraordinária, que anos não é capaz de apagar. O seu notebook, o seu computador, de 6 em 6 meses, talvez até menos, a gente tem que fazer uma reconfiguração nele, limpar ele, para que ele continue funcionando. Interessante, a sua mente também. Mas eu lembrei hoje de coisa de mais de 20 anos atrás. Então, é o poder da mente. Por ela, nós armazenamos uma multidão de fatos e coisas. Não é algo para render graças a Deus? É uma pergunta, amado. Não é algo que você deve render graças a Deus? Esta capacidade que temos de guardar cada dia as informações e experiência recebida para depois de dezenas de anos, como o exemplo que eu dei para o irmão agora, voltarmos a este depósito, foi o que aconteceu, abrir-lhes a porta e viver de novo a experiência que ali ficou guardada há muito tempo. Então, assim, a gente vive, a gente relembra coisas do passado, da nossa infância, da nossa adolescência, enfim, a memória é realmente uma coisa fabulosa, não é mesmo, meu amado amigo Ivan? Amém, né, pastor? A palavra do Senhor nos permite dizer que a vida cristã, ela não consiste em acúmulo de conhecimento mental, mas como está escrito lá em Filipenses 2,5, tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo. Por quê? Porque a mente cristã, quando é renovada, é regenerada pelo Espírito Santo, deve agora pensar naquilo que é bom, conforme somos encorajados por Paulo. Quando ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a nossa mente, ela tem sim uma vasta condição de conhecimento humano, mas muito mais aquilo que o Espírito em comunhão nos faz caminhar na presença de Deus. Uma verdade, com toda certeza. Então, nessas narrativas que a gente tem ilustrado, ela vai te ajudar a absorver esse conhecimento, esse entendimento, a ocupar, sim, aqueles espaços da sua vida que de repente você não ocupou ainda, que precisa ser ocupado,
para na hora que você necessitar, somente num momento como esse, você não ir pelo caminho do desequilíbrio mental, mas você clamar ao teu Deus, você apresentar essa confiança por meio da palavra de Deus e conseguir essa confiança estabelecida nesse relacionamento, você realmente pensar nas coisas do alto, se envolver com as coisas do alto, porque do alto vem a nossa esperança e o nosso socorro. E nós vamos avançar agora no capítulo 2. Nós temos o dever de desenvolver os nossos poderes mentais. Falamos do poder da mente, capacidade de memorizar, capacidade de guardar, capacidade de registrar. E que, na verdade, é uma riqueza que Deus nos deu, que nós precisamos, como mordomo, saber administrar muito bem. Então, nós temos o dever, guarde isso, nós temos o dever de desenvolver nossos poderes mentais, não fazer com que a sua mente se torne uma mente preguiçosa. Acorda de manhã, se conecta com as mensagens e aí acumula aquele monte de lixo informacional que acaba te provocando a entrar no caminho do pavor, no caminho do temor, no caminho da desorientação. Ontem nós conversando com uma amiga e ela relatou que um momentozinho que ela ficou no salão, ela ouviu tanta coisa, tanto bombardeio, as pessoas falando tanto do Covid, só Covid, que ela saiu dali com a mente meio atordoada. Ela saiu quase que na porta de ficar apavorada. Então veja bem, cuidado com o que você alimenta a sua mente. O poder extraordinário da memória, Deus ele nos entregou com os múltiplos outros da mente humana para o nosso uso. Então nós temos que saber usar. É nossa obrigação desenvolvê-los, visto que a mente humana tem uma capacidade incalculável de expansão. Então é a mesma forma que você às vezes nem sabe usar toda a memória, todos os aplicativos que tem no celular, tudo aquilo que tem no seu notebook, a capacidade de armazenação, de armazenamento, você também ainda não aprendeu a usar toda a capacidade de expansão que tem a sua memória. Então nós precisamos exercitar isso. O crente que não procura crescer mentalmente, como o nosso irmão acabou de citar aqui, e adquirir conhecimentos, educar-se e preparar-se para um serviço maior a Deus e ao mundo, está pecando contra uma das suas mais gloriosas oportunidades. O trabalho de Deus exige mentes vigorosas e bem treinadas. Não é mesmo, irmão Luciano? É isso aí, pastor. E como podemos exercitar nossa mente no Senhor? Crescer nossa mente em Cristo, através do conhecimento da meditação da palavra do Senhor. Na sua leitura diária da Bíblia, você está crescendo um pouco mais e refletindo um pouco mais naquilo que você está lendo, naquilo que o Senhor está te revelando através daquela palavra. É dessa forma que vamos crescer, exercitar nossa mente no Senhor, pois devemos estar com a mente conectada nas coisas do alto. E como, se não lermos a Bíblia, como vamos conectar com as coisas do alto? É necessário que tenhamos a estudar a Bíblia, a refletir nos textos bíblicos e aprender mais do Senhor, enriquecendo a nossa mente, trazendo mais o conhecimento, guardando o conhecimento a qual Cristo nos revela através da sua palavra. Não é isso, pastor? Exatamente. Então vamos citar aqui alguns exemplos bíblicos que vai nos ajudar não só a ilustrar isso, aquela parte que a gente sempre destina à ilustração. Hoje nós vamos ilustrar com exemplos bíblicos. Lembra do garoto do barquinho, não é? Isso. Lembra daquela senhora que não tinha o sentido, que não tinha visão, e ela, como ela desejava ter a visão, não é? E ela nos chamou a atenção para a gente valorizar aquilo que Deus nos deu. Quem consegue enxergar, valorize isso. Quem consegue falar, valorize isso. Ouvir, valorize isso. Ter uma mente, valorize a sua mente, trabalhe a sua mente. Nós vamos ter hoje essa ilustração em forma de exemplos bíblicos. Então, alguns exemplos bíblicos, anote aí. Consideremos alguns vultos da palavra de Deus e vejamos como se prepararam para o serviço de Deus. Personagens bíblicos que a Bíblia destaca e que eles foram ali alocados com suas ações para servir de base de ensinamento pedagógico para cada um de nós. E muitas das vezes nós não aproveitamos isso, essa riqueza, esse celeiro de informações disponíveis ao nosso alcance. Vamos ver, Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito.
foi criado lá, na casa de Faraó, como filho de Faraó. Ele foi ensinado e orientado na ciência egípcia, que era a mais adiantada do seu tempo. Olha como Deus é perfeito na sua obra, né? Nos seus planejamentos. O país, o lugar e a ciência mais avançada do seu tempo, foi ali que o libertador Moisés foi instruído, foi treinado e foi capacitado. Quando Deus o chamou, estava preparado para a sua difícil tarefa, mesmo ele tendo reconhecido no seu diálogo com Deus que ele era incapaz para realizar tal tarefa. Logicamente, pois nós sabemos que diante dessa realidade, não é apenas na nossa capacitação, não é a nossa condição que nos fará realizar essas tarefas que nos levam à realização do propósito de Deus. Não. A palavra deixa bem claro que o Senhor, no seu diálogo com Moisés, ele afirmou: olha, você não vai, eu é que vou por meio de você. Você não vai fazer, eu é que vou fazer, para que fique o testemunho de que não foi você, foi eu que fiz. Então, glórias a Deus, porque a Deus seja dado a glória e toda a honra. Nós temos o exemplo do profeta Isaías. Podia profetizar no Palácio Real e escrever seu maravilhoso livro, porque tinha sido equipado espiritualmente e intelectualmente para esse serviço. Então ele foi ensinado também, ele foi orientado na escola sacerdotal, na escola de profetas, foi capacitado. Ele teve um encontro com Deus no tabernáculo, quando ele exclamou: Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Então veja bem quanto é importante essa relação, esse relacionamento com Deus. E a partir dali, o Senhor enviou um anjo que tocou nos seus lábios e purificou os lábios do profeta Isaías, mostrando aí não só a capacidade, por meio da capacitação que Isaías teve na sua educação, na escola sacerdotal, mas também a capacitação maior do encontro e a experiência com Deus no templo, no tabernáculo. Nós temos também o exemplo de Daniel. Veio ocupar a posição privilegiada de vice-rei, olha bem, porque foi educado com os maiores mestres da Babilônia. Você lembra do episódio do cativeiro, quando Babilônia levou escravo para o seu reino, os filhos de Israel, e lá ele escolheu a dedo, escolheu Daniel, escolheu Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram seus amigos jovens, instruídos na ciência, na cultura hebraica, que foi levado para servir ao rei. Isso, ocupou a posição de vice-rei. Não é pouca coisa no Império Babilônico. Então, entenda isso. Mas ele também buscou, acima do conhecimento e sabedoria, ter uma experiência com Deus. Ele praticava a oração, ele clamava ao Pai continuamente, independente do perigo que eles colocavam sobre a sua vida. Ele não deixou de ser fiel ao seu Deus, ele não deixou de trabalhar seu nível de relacionamento. E nós vamos avançar para o Novo Testamento com aquele que é considerado o apóstolo do amor, o apóstolo dos gentios, Paulo. Isso, foi poderoso escritor e pregador, preparado aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre do seu tempo, isso, na ciência judaica. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele aprendeu filosofia, isso, com toda certeza. Ele estudou também as Sagradas Escrituras e a Escritura. Ele foi o maior educador dos seus dias, se tornou o maior educador. Mas também, olha aí, eu estou salientando, eu estou enfatizando, eu estou destacando que conhecimento tem que estar associado a um plano maior de Deus, com o conhecimento da inspiração divina. Entenda isso. O apóstolo Paulo também teve o seu encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, sua vida transformada, foi para o deserto da Arábia, permaneceu por lá alguns anos, sendo revelado a ele aquilo que ele nos revelou. Então, glórias a Deus por isso. São exemplos ilustrativos que você pode buscar nas Sagradas Escrituras e entender. Um Moisés, um Isaías, um Daniel e um Paulo são, na verdade, produtos da graça de Deus e não podem ser explicados somente do ponto de vista intelectual. O poder de Deus opera sobre cérebros bem equipados para os mistérios que lhes foram confiados.
Agora, para nós, para o crente, o desenvolvimento intelectual não é facultativo. Olha, cuidado com aquela expressão, depois eu até vou pedir aqui auxílio dos irmãos, aquela expressão que a gente costuma usar, que a letra mata. Cuidado com isso, que tem influenciado irmãos a ficar com a mente cauterizada, engessada. Tem até irmãos que pegaram até uma certa antipatia pelo estudo da teologia. E o estudo da teologia é o estudo a respeito de Deus, meu amado. Não é para exaltação, mas é para melhorar o teu relacionamento com Deus. Então, o desenvolvimento intelectual não é facultativo, e sim necessário. Trata-se de uma coisa que precisa acontecer no nosso meio. Então nós precisamos expulsar, antes que ele nos vença. Um ditado inglês diz: nós não podemos evitar que um pássaro pouse na nossa cabeça. Você não pode evitar, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Então você pode evitar que ele, o pássaro, ele venha sondar a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Não é mesmo, Ivan? E a questão é o seguinte, né? Quando a gente fala de mente transformada, quando a gente fala da maneira como Deus se revela às nossas mentes, né? É porque o Espírito Santo ele traz o conselho completo de Deus em relação às nossas vidas, em relação à doutrina da vida cristã, né? A palavra do Senhor nos fala que em João 16:3 fala: quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então é esse Espírito, esse Consolador que foi deixado para nós, para quê? Para que a nossa mente alcance o caminho que Deus tem proposto para nós, né? Então a mente humana, ela é capaz de muitas coisas, mas ela precisa estar em sintonia com Deus para alcançar as benesses da palavra do Senhor, né? É verdade. E como o pastor Júlio disse aqui, aquele velho ditado que a letra mata, é totalmente inverso. Porque quanto mais você exercita a sua mente, quanto mais você busca conhecimento, isso não vai te matar, principalmente se for um conhecimento voltado para Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais a certeza você tem da sua salvação. Mais certeza você tem de que você está conectado com as coisas do alto, como a Bíblia nos fala. Então, se você tem esse pensamento que a letra mata, tire isso da sua mente, pois a mente, ela nunca enche. O conhecimento não ocupa lugar, como muito também tem esse ditado. O conhecimento não ocupa lugar. Ele apenas abre a sua mente para algo que você possa conduzir isso para o seu conhecimento e para levar esse conhecimento para a vida dos outros. Então, meu amado, não pense, se você tem alguma coisa que te impeça de você estar estudando mais a palavra do Senhor, achando que isso vai te matar, isso está totalmente errado. Isso vai te salvar, pois a Bíblia ela nos instrui e nos leva para um caminho a qual nos é a salvação. Nós estávamos comentando no GC outro dia, o nosso amado irmão antes falou que a Bíblia é como se fosse o mapa que nos leva para a mina, nos leva para o caminho a qual o Senhor nos conduz. Então a Bíblia é o nosso mapa em busca do nosso tesouro, que é o reino do Senhor. Então use a Bíblia como conhecimento, como abertura de mente para as coisas do Senhor. Não é isso, pastor? Com toda certeza. E aí nós vamos entrar agora naquilo que realmente nos chama a atenção diante dessa realidade da mordomia do Espírito, que é a predominância do Espírito. Nós estamos aqui levando para uma convergência para que você entenda que o Espírito de Deus, ele é o principal ajudador, orientador. Então a predominância do Espírito, as forças mais poderosas dentro de nós são as de natureza espiritual, devem ser de natureza espiritual. Elas é que devem dominar nossas forças físicas e mentais e determinar o caráter das nossas ações. No incrédulo, ela domina o corpo. No crente, o espírito. Então, no incrédulo, domina o corpo. E ele acaba sendo influenciado por uma inclinação maior para as obras da carne. No crente tem que ser o oposto. O espírito tem que dominar e nós somos influenciados para as obras produzidas pelo Espírito. Na carta de Romanos 8:5, o apóstolo Paulo salienta: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Guarde isso. Alguém comparou o corpo, a mente e a alma a 3 divisões do templo judeu, a saber, o corpo corresponde ao átrio dos gentios, a entrada dos gentios que era separada, a porta externa é comparada à mente, a mente é o lugar santo, onde os sacerdotes ofereciam sacrifício, e a alma é representada pelo lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote penetrava uma vez por ano para interceder pelos pecados do povo. Então aí se encontrava a Arca do Concerto, símbolo da presença de Deus. Então a entrada aqui do corpo, a entrada dos átrios dos gentios, era considerada a porta externa. A mente é o lugar santo, onde o sacerdote oferecia o sacrifício. Então guarde isso. E o Santo dos Santos era o lugar onde o sacerdote entrava uma vez para oferecer sacrifício. O lugar mais cuidadoso é considerado a alma. Vamos lá, nosso dever de crescer, que nós falamos aqui afirmando, nós temos o dever de crescer constantemente na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18 tem norteado a nossa caminhada nessa série de estudos, assim rebustecendo nossa alma com os manjares celestiais que o Senhor nos providencia. Não há poderes, quer do corpo, quer da alma, que se desenvolvam sem um exercício continuado e metódico. Então, se você quer melhorar sua condição física, tem que exercitar. Se você quer melhorar sua condição da sua mente, tem que exercitar. Não pode ficar parado. Muito menos podemos fazê-lo com os poderes espirituais. Seria uma anomalia encontrar crente de físico forte, como diz o autêntico sarado, e mente bem treinada, cujas almas vivessem raquíticas por falta de alimento adequado e suficiente. Então, se você alimenta o corpo, mantém um corpo que acredita ser saudável, mas não alimenta a sua mente, a sua alma também vai ficar raquítica, vai ficar desnutrida. A verdade é, porém, que nós encontramos crente cujo crescimento espiritual está em desproporção flagrante com o crescimento físico e mental, que há um desequilíbrio, pastor. Estamos alimentando muito mais a carne do que o espírito. Todos temos de lutar contra a tentação de negligenciar o alimento que vem do céu, o tônico fortalecedor da nossa vida espiritual. Não venha negligenciar isso. Para isso a EBD está no ar, está te dando uma base para que você pratique isso no decorrer da semana. Agora nós temos alguns recursos à nossa disposição. Olha, Deus colocou à nossa disposição recursos abundantes para o nosso desenvolvimento, dentre os quais nós vamos salientar 3. A saber, o estudo da Bíblia, que é o que nós estamos fazendo aqui como fonte de apoio, de mediação, a prática da oração como a corrente de oração que está circulando aí na igreja, e uma vida de serviço na causa do mestre. Você acaba sendo inspirado pela Bíblia, pela oração, a praticar ações também na obra do mestre. Então vamos lá, a Bíblia, ela é um manancial perene de inspiração e fonte inesgotável de poder para retemperar a alma do crente. Ela deve ser procurada a cada dia como orientação do devocional diário. Seus ensinos são para o nosso coração mais doces do que o mel e o licor dos favos. E em os guardar a grande recompensa. Salmo 19, versículo 10 e 11. Temos a oração. Que mordomo desejoso de fazer a vontade do seu Senhor não procura para resolver os seus problemas, para trocar planos, para ouvir seus conselhos, para aprender. Então a oração é aquele contato mediador com Deus, aquele cultivo do nosso relacionamento. Não é apenas um monólogo, é um diálogo onde você vai falar com Deus, vai se aproximar de Deus, se tornar amigo de Deus, para que Ele te passe conselhos. E aí vai culminar no serviço, porque nós vamos ser influenciados a praticar. Em geral, nós costumamos considerar os benefícios que recebemos como resultado da nossa aceitação de Cristo. Deveríamos antes pensar nos benefícios que podemos fazer para os outros, pelo fato de sermos crentes. Pedro diz
a nossa vida antes da experiência redentora era uma vida vã, uma vida fútil e uma vida vazia de significação. Mas quando Cristo nos chama à conversão, Ele nos coloca num outro plano, num plano de ter um olhar compassivo e poder alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Uma ressalva: os psicólogos modernos, ele tem verticado que a grande necessidade de homens e mulheres com problemas de toda sorte é lançarem-se de corpo e alma ao serviço de uma causa nobre. Então, para os problemas da personalidade, Jesus disse a solução que os psicólogos procuram quando ele disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa é a resposta. É uma obra de serviço, uma obra envolvida no fazer, uma obra envolvida no projetar. Como o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Então você vai, através disso, alcançar uma saúde espiritual, que é o último tópico da nossa aula hoje, e que nós, de alguma forma, desejosos estamos que você continue exercitando e não pare jamais, porque a hora que você para, o inimigo, isso que veio senão matar e roubar e destruir, ele está furioso, isso como leão, procurando a quem possa dragar. Então alimente-se, amado, porque a saúde espiritual é uma realidade para que haja equilíbrio entre o corpo e a alma. Existem certos elementos essenciais à saúde do corpo, chamado vitamina, não é mesmo? Nós mesmos somos obrigados agora a inserir uma série de vitaminas para combater, para melhorar a imunidade e combater esse vírus, não é? Que ainda é silencioso. A ciência descobriu que a falta dessas vitaminas no organismo produz certas deficiências que podem ocasionar graves males ao corpo humano. Por isso, quando o médico verifica certos sintomas no doente, o que ele faz? Ele receita logo vitaminas para corrigir esse mal. Da mesma forma, existe a enfermidade da alma, que são provocadas por falta de certos elementos na vida do crente. O alimento na vida do crente espiritual acaba gerando a desconfiança, a desesperança, a falta da fé, a dúvida, a incerteza. E isso vai acabar levando a você uma morte espiritual que vai afetar o seu corpo também, ainda mais em tempo de pandemia. O crente deve orar ao médico divino, que o ajudará a descobrir a causa da sua fraqueza espiritual para poder corrigi-la. Na medicina, as vitaminas são conhecidas pelas primeiras letras do alfabeto. Interessante, não é? Na medicina da alma, as vitaminas vão até a última letra. Portanto, examine a lista que é proposta por Deus nas Sagradas Escrituras e, de acordo com a sua carência, amado, tome diariamente as vitaminas que Deus lhe indicar, e quando de suas orações a Ele, você vai exercitar isso. Não é verdade, Ivan? Falamos aí da leitura da Bíblia, falamos aí da oração, falamos aí do serviço, e nada mais é, nada mais é que a fé, que é sinônimo de quê? Sinônimo da vida em espírito. O que é a fé? É você, implica em você negar o que você vê, implica em você negar o seu esforço pessoal, o seu entendimento pessoal, implica em você ficar nessa dependência daquilo que o Senhor colocou aí, da oração, da leitura da palavra, né? Aquelas ferramentas, aquelas armas que Deus tem colocado na nossa mão. Nada mais é do que isso. Viver em espírito diz respeito a andar pela fé, naquilo que Deus tem prometido através da sua palavra. Aleluia, é isso aí, não é verdade, irmão Luciano? Falamos de tantas coisas, falamos desse alimento necessário, alimento diário, que às vezes nós desprezamos, na busca do equilíbrio. E aí nós falamos da oração, falamos da questão da comunhão com a leitura da Bíblia, na verdade do conhecimento, da leitura da Bíblia, da oração, que é o relacionamento, e aí que vai culminar nos inspirando a praticar boas ações, não é verdade? É verdade. E como o último tópico foi falado, que é a nossa saúde espiritual, e esses são os 3 principais alimentos da vitamina para a nossa saúde espiritual. É a leitura da palavra, a oração e o serviço a qual Deus nos chamou. Então você que não pratica não toma essa vitamina para você, busque essa vitamina, busque isso na sua vida, alimente o seu espírito, porque não há outra forma de alimentarmos o nosso espírito e ter uma saúde
espiritual elevada sem ter a palavra do Senhor em nossas vidas. É dessa forma que alcançaremos a plenitude de Cristo em nossas vidas. E aí nós chegamos para aquelas perguntinhas que eu já postei aí no comentário. Eu postei tanto devocional diário, quanto eu postei as perguntas que você deve fazer como revisão do estudo de posse da palavra. Coloquei aqui, qual é o dever do crente em relação aos seus poderes mentais? Discorra sobre os inimigos da nossa mente, mencione alguns recursos à nossa disposição para nós desenvolvermos espiritualmente, e tente recordar-se dos elementos da saúde mental e espiritual, e se possível mencione algumas passagens. E para finalizar, lembre-se sempre da corrente do cuidado. Com a mensagem de hoje, cuide muito bem da sua mente, evitando que ela seja tomada pelos constantes bombardeios maliciosos de Satanás. Exercite a sua mente com boas leituras, meditações que alimente a sua fé, destacada pelo nosso irmão Ivan, e reflexões, como destacou o nosso irmão Luciano, que nos aproxime mais de Deus. Viva com Deus e venha acolher esses frutos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso irmão, fique à vontade para nós encerrarmos em oração e nos agradecimentos. Bom, deixo aqui um abraço para minha esposa Michele, para nossa irmã Fernanda e para todos os nossos irmãos que estiveram conosco aí. Um forte abraço. Amém, né, meus irmãos? Na verdade, o Pai tem nos ensinado, o Espírito Santo tem nos convencido, né? E vivemos pela graça do Senhor, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Por isso nós estamos aqui agradecidos pelo Senhor ter falado mais uma vez conosco, né? Permitindo que nós possamos entender um pouco mais da sua divindade, entender um pouco mais do corpo, da alma e do Espírito, né? É onde o Espírito de Deus se liga ao homem, né? Então precisamos cada vez mais estar crescendo em Cristo, né? Agradecemos aí a presença e a participação de todos, em nome de Jesus. Quero que os irmãos continuem compartilhando essa live. Estamos encerrando aqui, mas ela ficará postada no nosso Facebook. Compartilhe, comente, faça que essa live chegue a outras pessoas. Estamos juntos. Muito obrigado pela sua participação. Até domingo que vem, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.